Olá, meu irmão, minha irmã. Apresento-me outra vez na regularidade das nossas semanas. Vou até sua casa, você me recebe através do seu televisor ou do seu computador, smartphone. E apresento-me para a leitura orante da palavra. Todas as semanas aqui nos encontramos para oferecer, para dar espaço, alargar caminhos à palavra de Deus. E para este domingo, dia 24 de junho, é a solenidade de São João Batista. Pelo Brasil afora, as festas juninas, bem presentes no contexto folclórico do nosso país, muitas fogueiras, com outros acréscimos festivos, aditados, as nossas quadrilhas, danças, festas, toda a alimentação festiva que faz parte do convívio. É interessante e muito bonito. Aliás, a história da fogueira está associada à antiga linguagem dos antigos para acender uma fogueira à noite como aviso de que algo muito importante acontecera. E se acendeu pelo mundo e hoje conservamos os fogos das festas joaninas. Mas interessa-nos aqui o texto, a palavra a ser proclamada no domingo 24 de junho. É Lucas capítulo 1, versículos 57 até 66. E depois dá-se um salto e damos um salto e vamos ao versículo 80. 57 a 66.80. Damos um salto para aquele versículo. Vou ler primeiro, depois a explicação. Quanto a Isabel, completou seu tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia, que Deus acumulara com sua misericórdia, e com ela se alegraram. No 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais, perguntavam ao pai como queria que ele fosse chamado. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente se lhe abriu, a língua desatou-se e falava, bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judéia comentavam-se estes fatos. E todos os que ouviam, gravavam estas coisas no coração, dizendo: que virá a ser com este menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. É esta, querido irmão, querida irmã, a palavra a ser proclamada neste domingo 24 de junho.
Vamos à explicação. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Quanto a Isabel, é um texto que continua uma palavra anterior. Qual era a palavra anterior? Era o cântico de Maria. Ela louvara o Senhor por se reconhecer agraciada e engrandecida pela maternidade do Messias Salvador. Leia o versículo anterior. Maria permaneceu com ela mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Maria retornou. Quanto a Isabel, completou-se o tempo do parto. Não esqueçamos, ao falar de Isabel, fala-se de uma senhora idosa, estéril até então, e que se reconhecera agraciada. Graça. Para uma mulher, à época, a esterilidade era associada com alguma maldição. Deus a rejeitara. Era assim que se interpretava. Uma interpretação cruel, mas era esta a interpretação corrente. Então, ver-se grávida, na velhice, na ancianidade, fato extraordinário, ontem e hoje, mas encontrar-se grávida, naquelas condições, só era explicável por uma interpretação direta de Deus. E ela se vira agraciada. Deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer que Deus acumulara. Estou falando da graça. Ouviram dizer de quanto fora ela agraciada pela misericórdia de Deus. Está escrito assim, ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia, e com ela se alegraram. A alegria é um dos sinais dos tempos messiânicos, dos tempos da salvação. Aqui está a nossa anciã a cantar as alegrias da graça recebida. Eu fazia com muita juventude, digamos assim. No 8º dia foram circuncidar o menino, era esse o hábito à época, e por ocasião da circuncisão também se dava o nome. E queriam dar-lhe o nome de Zacarias. Era usual à época que o filho tivesse o nome do pai. Mas Isabel interveio. Interessante, para a cultura do tempo. A mulher não intervinha nessas coisas, era uma decisão do homem. Mas Lucas, como sabemos, valoriza muito a figura feminina. E aqui a nossa mãe, vovó, está símbolo da pessoa que não tem muita importância. Até há pouco estéril e idosa. É ela. Interveio, João é o seu nome. Seu nome é João, assim quis ela. Giovanni, Yohanan em hebraico e em aramaico, que quer dizer Deus é graça, Deus agraciou. Ou seja, aquele menino seria a pronúncia viva da graça de Deus. Era isto que Isabel queria que fosse reconhecido. Zacarias também escreveu, se recorda bem, ele tinha sido emudecido por ter se portado como um homem sem fé. Agora contempla as maravilhas do Senhor e canta, e pronuncia-se, e louva o Senhor. E o temor apoderou-se dos seus vizinhos e por toda a região. Temor não é medo, não é terror. O temor é aquela atitude de admiração respeitosa face ao prodígio ocorrido. É aquela reação singela
profunda e interior de quem, maravilhado que está, combina admiração e respeito. O temor apoderou-se dos vizinhos e por toda a região se comentavam-se estes fatos. Gravavam estas coisas no coração e se perguntavam: o que virá a ser deste menino? Típico da cultura do tempo é interpretar, partindo do extraordinário ou do ordinário do presente, interpretar o futuro. O próprio nome já aponta para esta realidade. Se o nome é João, Deus é graça, então aquele menino ou aquela pessoa, ao crescer e tornar-se adulta, no seu agir, nas suas escolhas e opções e no seu futuro, podem se vislumbrar atuações graciosas e gratuitas da parte de Deus. E lá está o que virá a ser deste menino, e a mão do Senhor estava com ele. Mão. A linguagem é figurada. A mão é o símbolo das ações. E Deus agia permanentemente nele, para proteger, para impulsionar, para inspirar. Mão está associada também com força. A força de Deus o movia. E eu vou ler aqui o último versículo, o 80, do capítulo 1. O menino crescia e se fortalecia em espírito e habitava nos desertos. Como assim? Habitar nos desertos. O deserto está a indicar, diferente do nosso tempo, a palavra à época indicava um lugar de intimidade e de encontro com Deus. No deserto não há muitos, não há ruídos, não há burburinhos. No deserto, aquela solidão aparente aponta não para isolamento, mas para intimidade com Deus. Isto é, ele cresceu em profunda intimidade com Deus. É este o sentido, em largas linhas, do Evangelho deste domingo. Meu irmão, amigo, minha irmã, amiga, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim, leitura orante. A primeira parte tinha um sentido preparatório. Então, vamos à segunda parte da leitura orante deste domingo, 24 de junho. É a solenidade de São João Batista. Há pouco o texto foi lido, foi explicado. Tentemos agora dar um novo passo, ou então, nessa nova parte, aprofundar-nos, não com significados explicados, mas com encontros com a palavra. Não esqueçamos a Sagrada Escritura, palavra viva, comparativamente como a carta que a mãe recebe do filho, que a namorada recebe do namorado. Quem a recebe, recebe a pessoa. Vamos, num momento primeiro, compor a nossa interioridade, composição do lugar interior ou pacificação interior. Os olhos fechados ajudam. Uma posição corporal de relaxamento aqui favorece.
E vamos tentar sentir o nosso coração a bater no peito. Tente sentir o coração a bater no seu peito. Tente sentir os pulmões a encherem-se de ar. Queira sentir, sem tocar nelas, as próprias mãos, os próprios pés, a parte inferior dos pés, a parte superior dos pés. Tudo isso, todos estes gestos concentram-nos. E agora vamos, mantendo os olhos fechados, pedir que o Espírito de Deus moveu o evangelista a escrever. Secretamente estava lá com Lucas, que venha participar dos nossos segredos e mover-nos à oração. Espírito de Deus, Espírito de graça e de verdade, envia a tua sabedoria, faze-a brilhar em nossa inteligência e em nossos sentimentos, para que possamos compreender a grandeza do amor de Deus Pai, de Deus Filho, do teu amor, Espírito de Deus, e que, impregnados da palavra, possamos responder a ela com a nossa oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E mais um passo agora. Acabamos de ler, de explicar, e queiramos participar então, agora com a nossa imaginação, imaginar as cenas há pouco explicadas, há pouco lidas. Podemos tentar imaginar a querida Isabel, senhora idosa, com uma criança nos braços. Sorri, contempla a criança, como qualquer mãe. Quantos sonhos, quantas perguntas, tendo a criança nos braços. Podemos imaginá-la assim. Vizinhos participam, era habitual à época, e comentam, e perguntam. Podemos até ouvir a sua voz. O que será deste menino? É a pergunta que faziam. Estão a sugerir, inclusive, que o nome seja Zacarias, como o do pai, mas a mãe repete João. Ela está a enfatizar João. Os presentes até entreolham-se, não é comum, mas é a mãe idosa, incomum para o tempo a mulher pronunciar o nome e decidir-se pelo nome do filho, mas são outros tempos. E a mulher é muito relevante, a figura feminina, nos tempos em que o Senhor falar do próprio Deus. Podemos ver agora, na nossa imaginação, o próprio Zacarias a escrever. E logo a seguir, o que fora emudecido tem forças para falar e consegue manifestar-se. Eu faço com cantos de louvor e de gratidão a Deus. Os vizinhos dos vizinhos apodera-se um temor, não medo, um maravilhamento, uma espécie de atenção aprofundada largamente, profundamente. Sim,
é uma realidade absolutamente nova. E ainda podemos dar um novo passo, agora já crescido, o menino. É-nos possível ver já crescido, quem sabe jovem, a percorrer os campos, como diz o Evangelho, nos desertos, que não é um lugar isolado, como se fosse uma pessoa depressiva, misantropo, isto é, que não consegue pessoas por perto, conviver ou ter proximidade de pessoas, amargurado. Não. É alguém que cultiva profundas relações com Deus. E os lugares isolados não é o espaço de quem foge, mas é a liberdade de quem percebe o mistério. E lá está ele, João, na nossa visão está a fazer isso. E o novo passo agora. Podemos observar, somos um pouco daqueles personagens todos. Isabel, ela, agradecida ao Senhor por ter sido agraciada. Agora eu, você, agradecidos ao Senhor por termos sido agraciados. Vale recordar, ela, Isabel, sua história não fora tranquila. Quantas vezes deve ter se perguntado por quais razões a esterilidade que a humilhava. Mas ei-la agraciada e agradecida. Talvez eu, talvez você, nós todos, tenhamos nos perguntado, quem sabe, por que esta ou aquela vicissitude, esta ou aquela dificuldade, esse ou aquele drama, aquele sofrimento. Mas também agraciados, quem sabe temos bons motivos. E quais motivos temos para agradecer, para louvar o nome do Senhor? Vale recordar aqui, Zacarias louvou, os vizinhos alegraram-se, a própria Isabel festejou. O Senhor dela se recordara. Então também eu, também você, também nós todos, o Senhor Deus de nós se recordou, lembrou-se. E continuemos. Agora também nas vestes de João Batista. Ele foi um sinal da graça e do carinho de Deus para Isabel, sua mãe, para o povo. Era o precursor, quem anunciaria a proximidade da salvação que Jesus estava para oferecer. E quem sabe, também nós, alguns traços de João Batista podemos ter conosco e ser sinal, como foi João Batista, sinal, anúncio, voz de que a salvação tinha chegado. E aqui nós também. O Senhor está a pedir-nos e a nos falar para sermos voz da salvação que já chegou e que atua, está presente na vida e na existência daqueles que acolhem a palavra. Então, se o Senhor convida-nos a que o levemos aos outros, é hora de uma resposta a Ele. É hora da minha palavra. Que o silêncio seja a nossa oração.